falando de profissão. E aí eu te pergunto, dá para ser um profissional sendo atleta no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E é por isso que eu trouxe pessoas muito importantes para falar sobre o esporte aqui na cidade e no Brasil. Quero convidar nossa triatleta, ela, que ainda é amadora, mas que com certeza em breve será profissional dessa área, Monique Gamba. Seja muito bem-vinda, Monique. Obrigada. Prazer te receber. Fica à vontade na Obrigada. nossa mesa. Ele que é treinador do time de handball aqui de Araraquara, Léo Moretti. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Prazer te receber. Obrigado. E ele que é treinador do time da Ferroviária Sub-20, que estava invicto, que está ganhando tudo e vai contar um pouquinho pra gente sobre o esporte aqui, o futebol em Araraquara. Léo Mendes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita, pelo convite. Fique à vontade. Obrigado. E vamos tomar café. Que delícia estar sentado nessa mesa, né, gente? Para falar de algo que, para ser atleta, a gente tem que gostar muito, né? E tem que estar nessa vida há muito tempo, né? Sem dúvidas. Vamos começar perguntando pro Léo. Léo, se apresenta pro pessoal. Há quanto tempo você tá no esporte? Quem é você? Conta pra galera. Eu sou Leonardo Mendes, nascido aqui em Araraquara. A minha vida inteira foi dedicada ao esporte, né? Graças ao incentivo familiar. Meu pai, desde pequeno, sempre me incentivou a fazer várias modalidades esportivas. E então eu fiz natação, ele fazia eu correr bastante, pedalava, fiz futebol, fiz vôlei, fiz basquete. E isso tudo me ajudou no desenvolvimento, né, na infância, no desenvolvimento motor, né, falando assim da aptidão física em si, e também na questão de se relacionar com vários tipos, né, de pessoas, de saber compartilhar momentos que o esporte proporciona, né? Conforme foi avançando a idade, eu entrei no futebol e depois eu fui para o futebol de salão, onde fui técnico muito tempo. Eu fui técnico da equipe futsal feminino de Araraquara por 11 anos, depois eu fui para o futebol feminino da Ferroviária, trabalhei quase 2 anos e já estou há 5 anos e meio no comando do Sub-20 da Ferroviária aqui de Araraquara. E eu falo que o esporte, para mim, ele está ligado direto à paixão. Quem trabalha com esporte ou um atleta, ele não mede esforços, né? Ele faz aquilo porque ele gosta. Eu falo que é uma das poucas profissões que quem faz é pelo amor e pela paixão. Porque a gente não vê o retorno financeiro, a gente não enxerga isso. A gente quer estar ali porque a gente ama fazer aquilo lá. E os momentos que o esporte proporciona para nós, né? Eu falo que é para o resto da vida. Acho que todos aqui, né, tem vários momentos que, né, sempre lembra, sempre quando está em rodas com os amigos, poxa, aquela viagem, aquela competição, aquele jogo, aquela disputa, né? Então isso o esporte ele proporciona para nós, e além das amizades que ficam ao longo dos anos que a gente leva para sempre, né? Com certeza, gente. Esporte é uma coisa incrível mesmo, né? E você, 2 Léo aqui na mesa hoje, tá? Se vocês se confundirem ou eu me confundir, não vai dar nada, porque é Léo e Léo. Léo, conta pra gente quem é você, você que tá treinando aí o time de handball de Araraquara, quanto tempo no esporte? Se apresenta pra galera. Bom, meu nome é Leonardo Moretti, a maioria conhece como Léo, né? Hoje na equipe de handball de Araraquara, retornando depois de quase 8 anos. Treinador de goleiros, tá? E de alguns atletas ali para ajudar alguma parte. Formado em Educação Física desde 2009. Então, e fiz a Educação Física por conta do esporte. Como o Léo bem colocou, é uma paixão. Eu estou no handball desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos. Então, eu estou com 35, já vamos bastante tempo aí já, né? E voltei agora, né, há pouco tempo, trabalho ainda na área de educação física como personal trainer, né? Olha, então além de treinar os goleiros, você ainda é personal, sim. gente. Quem trabalha com esporte tem que ralar, tem né? que ralar. Tem. E agora, como eu disse, né, esse ano voltando aí com o pessoal, né, com a equipe júnior e a equipe profissional de handball, já disputando o Campeonato Paulista. Que bom, muito bom. Gente, e a Monique estava me contando que ela é uma apaixonada por esportes. E você já chegou a participar de alguma competição de Já fiz. Ela é triatleta, gente. Já Conta participei. Um Eu comecei. Eu Diferente dos meninos aqui, né? Eu não trabalho com esporte, né? Uhum. Eu, de fato, o esporte para mim é só uma paixão mesmo.
Mas como eu optei pelo triatlon, me apaixonei pelo triatlon, é uma atividade que me toma muito tempo. Então, na verdade, eu tenho uma loja de roupa aqui em Araraquara com 2 amigas. Eu ajudo meu pai em Boa Esperança, que ele tem uma empresa, eu faço financeiro. E ainda faço triatlon. E eu treino... utilidades. Ah, nossa, total. Ela já escolheu um esporte que também já precisa de 3 coisas, porque aí minha mãe já treinou Total. natação. Não, é uma vida louca. É bem por aí. Assim. É uma vida maluca, mas é assim... É de fato apaixonante. Eu me apaixonei pelo triatlon assistindo uma prova que eu não sabia absolutamente nada. Eu estava em Florianópolis passeando e, assim, por coincidência, foi o final de semana que teve o Ironman. E a hora que eu vi aquilo, assim, eu fui cedinho pra praia, a hora que eu vi aquela galera entrando no mar, eu falei, esse povo é louco, né? É Eles são loucos, mas eu quero fazer isso. Mas aí eu falei imediatamente, eu falei, eu quero, é isso que eu quero fazer. Demais. Só que assim, eu não nadava, não pedalava, né? Assim, por exemplo, o Léo sempre foi incentivado. A minha mãe sempre também incentivou o esporte, mas eu eu só nasci aqui em Araraquara, mas eu morei em Boa Esperança há muito tempo, que é uma cidade vizinha. Então lá não tinha assim... é diferente, é uma cidade menor e que não tem esse na escola, por exemplo, não tem uma aula de natação. Eu não fiz natação de criança, sabe? Mas tudo que a gente tinha acesso de esporte, a minha mãe incentivava. Eu acho que era pra gastar nossa energia, bem na verdade, sabe? Bem na verdade. Mas na minha casa sempre teve uma paixão por esporte, assim. A minha mãe, a gente acordava domingo cedo pra assistir o Ayrton Senna, por exemplo. Sabe? Então eu sempre gostei de assistir Olimpíadas, por exemplo. Sempre pirei em assistir Olimpíadas. Nem sei, assim, não posso não entender a regra, mas eu gosto do espírito do esporte. Então, aí eu me apaixonei pelo triatlon e comecei a fazer. Mas é assim... E você estava contando uma vida ali que louca. é recente, né? É recente. Eu comecei a fazer triatlon em 2018. Gente, como assim? Aí fiz as minhas... agora que eu quero Não, fiz, na verdade, assim, eu corria, eu praticava corrida desde 2013, assim, mas sem compromisso. Corridinha pra poder comer tudo isso aqui. Sem culpa. Tipo, a minha pra corridinha que você era malha pra isso. comer? Pra comer, exatamente. Beber também. Fazer essas coisinhas assim. Aí eu me apaixonei, fui aprender a nadar, fui andar de bicicleta, sabia andar de bicicleta, mas eu andava de bicicleta de criança, de hobby, né? Exatamente. Nem tinha bike. E aí em 2018, em 2017, na verdade, eu fiz uma maratona, só a maratona, e prometi, eu fiz em Floripa, eu escolhi de propósito, aí eu corri a maratona lá e prometi, falei, agora quero fazer de novo uma maratona, quero que seja nessa cidade, mas quero que seja depois de nadar e pedalar, que seria o Ironman. E o Ironman, ele só acontece em Floripa? Só, no Brasil só. Que legal. Eu conheço Só várias tem pessoas que treinam pro Ironman. É legal demais. Aí eu fiz em 2018, eu treinei bastante, fiz meia distância, e em 2019 eu fiz o Ironman. Muito massa. Bom, aqui na mesa, gente, nós temos modalidades diferentes esportivas, né? A gente tem o Léo, que trabalha com futebol. Hoje o futebol no Brasil é muito bem quisto, mas a gente tem do outro lado o outro Léo, que trabalha com handball, e muita gente não sabe nem o que é direito. Tô certa, Léo? Tá certo. Eu fui atleta também, Tá o povo de casa deve falar, gente, o que essa Thalita não fez? Porque a bicha fez isso, todo mundo tem entrevista, eu falo que eu já fiz alguma coisa, mas não tenho culpa, eu fiz. E eu fui atleta também, eu era ginasta, e a ginástica também, agora ela tem uma certa visibilidade, mas na minha época era zero visibilidade. A gente, sei lá, a gente vendia o almoço para comer a janta quando a gente viajava, e era bem difícil. Então a gente tá com 2 extremos aqui, e aqui a Monique, que tá no Ironman, que é uma coisa que tá super em alta, como eu falei. Léo Moretti, pra gente mudar os Léos. Qual que é a maior dificuldade hoje do seu esporte, do handball aqui em Araraquara, que você enxerga e fala, cara, se isso aqui conseguisse, talvez um patrocínio, talvez alguma coisa para alavancar? Na verdade, está num processo agora, né? De alguns anos, mais ou menos 5, 6 anos, mais ou menos, alguns atletas das principais equipes do Brasil, que normalmente é aqui no estado de São Paulo mesmo, começaram a fazer o intercâmbio e jogar na Europa, onde lá estão as principais seleções e equipes do mundo, né? Então, inclusive nessa última Olimpíada, dos 16 convocados, 2 só jogavam aqui no Brasil, no time de Taubaté, que joguei contra eles há 2 semanas atrás. Não, e essas Olimpíadas foi uma amostra disso, Sim, né? Muitos atletas voltando para poder competir pelo nosso país. Exatamente. Isso é um absurdo, né? Então, está num processo. Porque como é muito pouco tempo ainda, não sei nem sei se o termo que a gente usa, mas é pouco tempo fora,
talvez não tenha dado tempo de criar aquela casca necessária, né? Tanto que o Brasil não ganhou nenhuma partida nas Olimpíadas nesse ano. Em outras Olimpíadas que estavam não tão com atletas de fora dessa forma, conseguiu ainda ganhar um jogo. E acaba sendo muito difícil por várias questões, né? Mas está no processo. Mas a busca desses atletas irem para fora é por desenvolver habilidades melhores, porque a gente sabe que tem esse lado também, ou é simplesmente pelo fato financeiro, que aqui um atleta não consegue ser profissional? Excelente pergunta. Eu vejo muito que é pelo lado financeiro, né? Porque nós temos atletas muito bons, né? Sim. E acho que infraestrutura também, né? Exatamente, a infraestrutura muda sim. tudo. A gente, por exemplo, a nossa realidade aqui, a gente tem um lugar para treinar tudo. Normalmente é o Gigantão, que agora está em reforma. A gente está treinando no ginásio da pista. É a quadra oficial, tudo certinho e tal, mas assim, não é o ideal. Sim. Né? Então a gente sofre um pouco isso daí. Se a gente pegar a equipe do Pinheiros, que é uma de ponta hoje, que inclusive essa semana eles viajaram para a Arábia Saudita disputar o Mundial lá, a gente joga com eles daqui 2 semanas. Tem um amigo que joga. Eles têm uma baita de uma estrutura. O Clube Pinheiros é uma coisa gigantesca, né? Já a equipe de Taubaté, que não tem uma estrutura tão assim, bate ali junto. Entendi. E tem atletas excelentes jogando lá. Então esse intercâmbio está ajudando muito a desenvolver um pouco mais e dar um pouco mais de visibilidade para o esporte aqui no Brasil. Legal. Mas ainda está engatinhando, ainda é um processo ainda que está muito lento. E do outro lado a gente tem o Léo Mendes, que trabalha com um esporte que todo brasileiro ama, que todo brasileiro quer assistir, que todo lugar tem patrocínio. Mas aí vem uma outra dificuldade, né, Léo? Porque tem tanta visibilidade que o sarrafo é mais alto. Exato. Tem que correr atrás. Como é que é essa questão? A Araraquara hoje ela contrata mais atletas ou são atletas da cidade? Como é que tá tudo isso? Conta pra gente. A Ferroviária está num processo de resgate, né, de ter cada vez mais atletas da cidade. Tanto que ano passado, né, antes da pandemia, nós iniciamos o trabalho com as menores, sub-11, sub-13. Né, teve que parar na pandemia, mas agora já está retomando as atividades normais. E isso é para que tenha cada vez mais atletas da cidade. A questão do futebol, além da paixão, né, e dos pais também, muitas vezes, né, estimularem os filhos para o futebol, porque tem a questão da visibilidade, a questão financeira, mas ele é muito mais concorrido do que qualquer vestibular que você possa imaginar. Então, você pega hoje que é a Copa São Paulo, que é uma competição que é no mês de janeiro, a média de atletas são 3.200 na competição. E tem um estudo que não passa de 30 atletas que vão ganhar mais de 10 mil reais, quer dizer, desses 3.200. Então, como você falou, o sarrafo ele aumenta muito e no futebol tem algumas coisas que não tem em outros esportes. Então, por um exemplo, no futebol você encontra muitos atletas talentosos, mas que não são dispostos a se sacrificarem no dia a dia, a se entregar um pouco mais. E esses atletas, muitas vezes, eles ficam no meio do caminho e outros atletas com muito menos talento, mas muito mais disciplinado, focado, consegue se tornar um jogador profissional, mesmo não tendo tanto talento, né? Então, o futebol, ele possibilita isso. E aí a gente vê, né, vários talentos que ficam no meio do caminho e vários atletas que a gente fala, poxa vida, como esse cara conseguiu, né? Mas ele também soube lidar com muitas adversidades, né? Nunca desistiu, seguiu trabalhando firme para chegar até lá, né? E o contrário, a gente vê muitos talentos ficando no meio do caminho. Mas o futebol aqui no Brasil, ele se tornou uma máquina de exportação, né? A gente tem atletas brasileiros dentro do futebol em todos os países. Eu morei no Japão e eu tinha pelo menos uns 5 amigos brasileiros jogando em times diversos lá. Isso ajuda também a se profissionalizar, querendo ou não. Tem essa parte de ser mais difícil, mas também tem um leque mais aberto, né? Voltando logo que você tinha me perguntado sobre a questão financeira, quando a gente fala isso também a gente não pode julgar, porque falando nisso, qual a oportunidade que ele vai ter aqui no Brasil? Sim. Então, por outro lado, eu vejo mais que tem que ir mesmo. Tem que exportar mesmo.
é a vida dele, que a gente vai querer, né? E eu acho que assim, até atletas de modalidades individuais que buscam treinar fora, né, buscam melhores infraestruturas, que às vezes aqui não oferece, treinadores melhores, e aí você treina com atletas de um nível maior que o seu, então se eu sou nota 5, mas eu treino com caras nota 8, nota 9, né, eu subo. Se eu sou nota 5 e treino e estou competindo com atletas nível 3, né, eu tenho que ralar muito para manter no 5. Então eu acho que numa zona de conforto, exatamente. começa a perder qualidade. Então a gente percebe, perde parâmetro. Aí, na verdade, só eu acho, né, que perde parâmetro e aí a pessoa só percebe essa que tá totalmente fora quando tem uma competição. Isso. Que é o que acontece. Às vezes E tem pra Olimpíadas modalidade, ou jogos, sim. E para Enfim, modalidades, não necessariamente Olimpíadas, você vê que É. a gente às vezes acha que o atleta é muito bom, fala, nossa, esse atleta é muito bom, que ele tem ótimos resultados aqui nas competições nacionais. E, cara, a hora que ele vai pra realidade, a hora que ele vai pra fora, esquece. O cara faz um tempo que ele fez o melhor tempo dele. Isso a gente vê muito isso. Então, ele conseguiu os melhores tempos, Mas estava bem mas longe fica muito do aquém melhor do mundo. do melhor do mundo, dos melhores do mundo, né? E aí algumas coisas que é necessário valorizar, principalmente a Olimpíada, que foi recentemente, né? São os atletas que às vezes não ganham, não chegam a ganhar medalha olímpica, mas a luta que esses atletas tiveram até chegar na Olimpíada foi muito maior do que um atleta americano, um atleta russo, um atleta, né, alemão, que tem, né, todo o suporte. O Romani, o do arremesso de peso, Cara, ele todo mundo viu treinava a imagem dele lá treinando no terreno, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala que eu falei, né, busca a parte financeira e tal, Tem que buscar. tem que buscar, não adianta. E voltando também, né, pelo menos na minha modalidade, é uma forma de fazer o esporte crescer, porque ele estando lá fora, vai fazer isso aí que o Léo falou, vai subir o nível dele, a seleção brasileira vai ficar mais competitiva, vai ter bons olhos para cá, enfim. O próprio handball feminino, quando veio o técnico dinamarquês, que colocou todas as atletas para jogar a melhor liga do mundo, foi um ano que obteve sucesso. Exatamente, em 2013 foi campeão mundial. Né? Legal. Então tem mais aqui vocês mesmo. enxergam, vou primeiro perguntar para você, mas eu quero que vocês também batam essa bola. Por exemplo, o triatlon, ele tá trazendo uma visibilidade diferente para o esporte. Por quê? Muitas vezes não são atletas, eles não tiveram uma vida desde criança ali, passando todos os perrengues que a gente passou, né? Mas eles criam essa paixão, que a Monique falou, e acaba divulgando mais, né? Você enxerga isso como uma porta, talvez, para grandes marcas, grandes empresas investirem mais no esporte? Eu acho... O que eu acho? Assim, eu vejo o triatlon... Eu acho que o triatleta é aquele atleta que não foi muito bom em nenhuma modalidade, entendeu? É verdade, isso é uma verdade. Não, claro que tem triatletas, excepcionais, tem muitos. Mas assim, qual é a grande maioria dos triatletas hoje? São aquela pessoa que busca sempre alguma coisa a mais, né? Normalmente uma pessoa mais inquieta, assim, que busca alguma coisa a mais, mas que não foi. Mas também temos ex-nadadores, ex-corredores, ex-ciclistas. Mas eu tô falando da massa, assim. Porque é muita gente, só né, gente? Quantas inscrições para um Ironman? É desafiador. 1.500, 200 mil pessoas largando numa prova que tem uma inscrição caríssima, entendeu? Só. A inscrição do Ironman é $1.000. Uau, querida. Não assim, e não é só a inscrição, tem todo um preparo. Então, sabendo que é um esporte muito caro, e que, assim, a pessoa para fazer, ela tem que... É um esporte, assim, é caro, toma tempo, cansativo, como todos, mas o triatlon tem o lance da grana que pesa muito. Porque a prova é cara, o material é caro, uma bike é cara. Só que, então, se a pessoa consegue chegar lá e fazer, eu acho que tem essa visibilidade. E aí eu acho que isso ajuda as grandes marcas a pensar. Olhar para o esporte. Olha para esse esporte. Fala assim, se esse esporte, né, com toda essa demanda financeira e de tempo, as pessoas se empenham e conseguem, e tentam, e gostam, e seguem, né? Porque é difícil você conhecer uma pessoa que fez um e não fez mais. Então eu acho que é uma porta... Eu penso assim, se eu tivesse alguma marca esportiva, por exemplo, ou relacionada, seria um esporte, sim, que eu olharia de forma diferente. Porque é um pessoal que, de certa forma, né, é diferente do futebol, por exemplo, que você precisa só
teoricamente, você precisa só de uma chuteira, né? o resto É diferente. do clube oferece, né? E o futebol, na verdade, é uma coisa até, assim, difícil de falar, de comparar, porque é um esporte completamente diferenciado no Brasil, Sim, né? no Brasil ele é muito bem quisto. Um atleta de futebol fala assim, eu jogo futebol. A pessoa entende que ele é um atleta. Uhum. Um atleta do atletismo, por exemplo... Fala, eu faço atletismo. Não, aí o cara fala assim, mas aí o que Você que corre? você faz? E fala assim, eu treino... E o que você faz da vida? É, Não é visto exato. como Aham. Não é visto como profissão. Não é Aham. visto como uma profissão. Exatamente. É. Então, Exatamente. e como ele pega 3 modalidades que são dessas bases, menos conhecidas, eu acho que hoje virou uma porta grande para as marcas, assim, importante. Que eu penso dessa forma, eu olharia com carinho para esse certeza. esporte. E falando de visibilidade, gente, nós vimos nas Olimpíadas que a internet, ela fez com que esportes que talvez... beleza, é Raíssa, que chama a menina do skate. A fadinha. Isso. A fadinha. Talvez, se a internet não tivesse com essa força, ela teria ganhado igual. Uhum. E a gente Ninguém a continuaria sem saber quem é a Fadinha. Legal, Uhum. exatamente. Vocês enxergam um futuro, pelo amor de Deus, agora a internet vai nos dar um pouquinho mais de força? Não, a cara dele... O Léo Olha. até assim, ai não. Visibilidade, sim. Ah. Visibilidade, sim, com certeza, né? Por outro lado, não é garantia de que vai despontar, por exemplo, a gente aqui ainda não conseguiu ter recurso suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro. E Então, a gente mas- tem um time para isso. Então, mas por exemplo, aí o defeito, vamos dizer assim, o problema está em quem não divulga porque a gente estava até falando do Pinheiros, né? Eu conheço o time de Pinheiros pela internet e acabei Sim. conhecendo um amigo meu lá tal. Só que, tipo assim, o tanto que eu vejo eles postarem as fotos, a qualidade das fotos. Então, esses dias eu tava vendo uma foto do menino, parecia que ele tinha subido 3 metros pra chutar pro gol. Eu fiquei olhando a foto e falei, gente, isso aqui deve ser montagem, né? Eu acho a internet uma ferramenta bala. Mas assim, aquilo me chamou a Muito atenção. bala. Eu nunca joguei handball na Sim. minha vida, a não ser na faculdade. Sim. Mas tipo assim, peraí, será que não falta um pouquinho da gente pegar esse gatilho e falar, peraí, se eu pegar os meus jogadores e der essa visibilidade, talvez comece a arrecadar mais fundo, chegar mais gente? Porque a Sim. gente se interessa pelo que Sim. vê. E a Sim. internet mostra Sim. a realidade. Sim. Aí a Vocês pessoa têm que não hoje mostra... essa assessoria de marketing? Tem. Mas muito provavelmente por conta... Não dá para ficar, lógico, colocando sempre a culpa na pandemia agora. Sim, sim. Mas, por outro lado, quando a gente vê o que todas as empresas passaram, o que aconteceu com muita gente, muita empresa fechou, muita gente perdeu emprego, para alguém agora ter esses gatilhos para poder, não, vamos lá, né, vamos Mas tem a Vamos lei de ser incentivo parceiro, fiscal pro É, esporte. sim, que já ajudaria muito. Então, é mais uma coisa que a gente também aqui está no processo De brigar e a pra gente tentar. espera que melhore. E já no é seu uma caso, ferramenta assim. vocês escolhem. Tipo, peraí, gente, essa temporada, deixa eu ver qual marca que nós não... Ou não tá assim ainda. Não é tão simples, né? Porque tem a questão da visibilidade, do retorno, tem empresas que investem porque realmente gosta do futebol, né? Não vê tanto o retorno financeiro, né? Mas, voltando até falar um pouco das Olimpíadas, né? Da deixa da internet também, que eu vejo assim, o que me preocupa são os atletas que a gente só fica conhecendo nas Olimpíadas. Então, como que nós queremos que o atleta tenha o patrocínio se ele só tem visibilidade, se ele chega numa Olimpíada e ganha uma medalha? Então, eu acredito muito que a política esportiva ela precisa ser melhor. Porque um país como o Brasil, quantos talentos não ficam ofuscados ou mudam de vida e tomam outro rumo porque não tiveram uma condição mínima de poder treinar, de poder ter um passe de ônibus para chegar no local de treinamento, porque a família não conseguia sustentar. Então, você imagina, aqui eu vejo que nós tínhamos tudo para ser uma potência mundial nas Olimpíadas. Aqui era para a gente sempre estar entre os 5 ali, brigando com os Estados Unidos, China, com as maiores potências, porque nós temos material humano para isso. Só que quantos talentos não ficaram no meio do caminho porque não tiveram essa condição? Claro que a gente exclui o futebol dessa, porque o futebol, né, sempre esteve na frente, né, e eu não vejo isso com bons olhos, porque eu tenho amigos em todas as modalidades e sei da luta diária, né?
Então, o que me preocupa é isso. Será que o atleta que vai estourar no Japão, será que nós vamos ter o reconhecimento desde já? Nós vamos dar a condição mínima para ele se preparar para ir para o Japão? Ou nós vamos esperar ter o resultado para falar, poxa vida, vamos investir aqui que vale a pena? Né? Então, eu acho que tudo, pelo menos falando de esporte, um pouco da experiência vivida que eu tive, e até que eu tive agora há pouco, para vocês terem uma ideia, eu estava buscando uma escolinha, e era até um assunto que eu até comentei com vocês que eu ia puxar, porque eu sou fruto de escolinha, né? Eu sempre fiz parte de projeto social, comecei a treinar com 6 anos, parei com 20, e eu tava buscando uma escolinha de basquete pro meu filho, e vocês não têm ideia a dificuldade que foi eu encontrar, porque as pessoas não têm essa informação, Léo, elas não sabem onde levar. E eu perguntei para um, perguntei para outro, até que eu descobri que tava tendo uma escolinha social no SESI, tal, porque, beleza, você pode pagar um professor particular? Pode, mas, cara, não é isso. A gente viveu do esporte, a gente sabe que é equipe, que é cooperativismo, que é você estar ali mudando entre vários mundos, que é você viajar, que é você conhecer... Quero que meu filho faça aula particular de basquete. Se você quer jogar basquete, você vai para uma escolinha de basquete. E aí eu demorei. E aí eu tava conversando com o Léo. Vocês são cheios de Léo, né? Outro Falou de Léo. esporte, é tudo Léo. E aí ele falou, é difícil a gente divulgar. Então eu acho que o começo dessa divulgação tem que ser na base. Sim. Porque vamos dizer que um atleta desponta ali com 8, 9, 10 anos. Se ele já tiver alguém que seja da própria escolinha assessorando, colocando em evidência, não é mais fácil ele percorrer esse caminho do que só quando o cara tiver 15, 16 anos, que ele já tá cansado, ele já levou um monte, já não tem... Não é? Então eu acho que assim, até dando oportunidade agora de vocês divulgarem o peixe de vocês. Léo, a gente perguntou antes, você conseguiu descobrir onde é que tá tendo escolinha de handball aqui em Araraquara pra galera poder ir? Sim. Se você quer fazer handball, tem filho, qualquer coisa, leva numa escolinha pra começar, né? A base. Sim. As escolinhas são de quarta e sexta no ginásio da pista, de quarta e sexta a partir das 2h. Né? Tá o Eduardo e a Paula. Tem alguma coisa ou não? É só chegar e fazer? Só chegar e gostar do esporte. Que legal. Olha que legal. Olha que bom saber. Inclusive, a gente tem um atleta hoje que disputa, né? Tá jogando comigo lá, ele é fruto de escolinha. Hoje ele tá com 24 anos, um dos principais jogadores do time, nosso. Legal. E indo muito bem. E Mas você imagina pra ver esse cara ralou? Porque, tipo, quanto tempo? Eu vejo na pista, eu treino na pista. Faço Tem muitas modalidades ali, né? Só que eu vejo aí, eu treino, eu faço meus treinos de quarta. E tá a galera treinando lá. A galera do atletismo da cidade. Assim, gente, a infraestrutura deles, os equipamentos, assim, é uma coisa... É surreal. Você fala, não é possível, assim, que eles não têm acesso e são atletas profissionais. Você vê os caras fazendo o que eles fazem ali. São uma mulherada extremamente forte, uns caras fortes pra caramba na corrida e nas outras modalidades que eu não vejo treinar, eu vejo só corrida. Mas eles, assim, o peso que eles pegam, o fortalecimento que eles fazem, o material que eles usam. É uma coisa que, se o cara continuou, se o cara seguiu, o cara ralou e acreditou demais. E porque gosta muito. Muito grande atrás. E porque gosta familiar, muito. Assim, de segurar a barra e falar, não, vamos insistir e continuar no seu sonho, porque... Exatamente. Fora isso... E é isso que, por isso que hoje, por exemplo, a gente só tem um que veio das escolinhas lá de trás. Tinha mais até um tempo atrás. Mas aí, o que acontece? Eu vou estudar, não que não se deva estudar, óbvio, né? Mas acho que até a pressão familiar, que vai chegar num momento que você precisa tomar rumo da sua vida, você vai ficar pagando para competir, né? Acho que a Thalita teve que viajar várias vezes fazendo rifa, né, Thalita? Nossa, então, assim, até quando isso, né? Precisa tomar um rumo, e aí é onde que se perdem os talentos. A gente perde os talentos aí. Tem uma tem visão... um incentivo, mas também tem, mas... chega uma hora que tem uma cobrança, fala, e aí? Né? Verdade. E escolinha de futebol temos? Escolinha de futebol tem bastante na cidade, tem particulares e também pela prefeitura, né? A Fundesport, quem for lá no Gigantão hoje, eles informam, tem várias para todas as idades. E além da ferroviária, que aí já é mais competitivo, que tem que passar por um processo de peneira, sub-11, sub-13. Inclusive, tá para ser uma peneira agora no começo do mês de outubro. Quem quiser entrar no site da Ferroviária pode se inscrever até 15 anos, então vai ter para todas as faixas etárias. Olha que legal, gente. Então vale a pena aí quem tem filho, quem quiser tentar, né, a vida no futebol, é uma oportunidade boa. Léo, para os baixinhos mesmo, baixinhas assim,
Você acha que nessa primeira peneira, assim, pra menor idade, qual que é a menor idade? Ali vai, o sub-11, começa Sub-11. com meninos com 10 anos. Você acha que é mais sonho das crianças ou dos pais? Mais dos pais. É, né? Muito mais dos pais. Na verdade, os pais depositam nos filhos aquilo que eles gostariam. Ou aspiram outras coisas que eles enxergam, né? Porque eu acho que é daí que o futebol já tira um monte de atleta de outras modalidades. Já. Mas eu acho que é fundamental para a criança experimentar vários esportes. Sim. E dentre eles o futebol também, porque assim, se você faz um judô, um karatê, se você faz um basquete, você faz um handball, um futsal, você faz vários esportes, o seu repertório motor ele desenvolve muito e depois tem transferências para os outros esportes também. E eu acho que a criança ela tem que experimentar e chega um momento que ela vai escolher, poxa, gostei mais disso. E não ser uma coisa tão imposta assim, né, pelos pais. Sim. É isso, faz o basquete, faz o futebol, faz a natação, faz o judô. Fala, pai, não gostei, mãe, não gostei, agora eu quero isso daqui. Pô, legal. Mas eu acho que é importante fazer e estimular. Eu acho também. Gente, que demais. Bom, dá pra falar de esporte muito tempo, né? Tá. Bom, só deixando aqui a dica que a escolinha de basquete é no SESI e a escolinha de ginástica, vou puxar o peixe pra mim, a escolinha de ginástica olímpica também acontece no Gigantão, tá com uma certa fila de espera pro seu esporte individual, não é tão simples você chegar lá e começar. E que pegou fogo agora. Pegou fogo, exatamente, um monte de criança querendo fazer, mas vá atrás, faça como o Léo fez, eu fiz 3, 4 esportes antes de me decidir pela ginástica, acredito que todo mundo aqui. E aí pra finalizar, gente, porque dá pra gente ficar aqui horas, mas pra finalizar... Você que é atleta profissional, agora treinador, você também, e você que está começando, eu quero que vocês deem uma dica. Por quê? A Monique está aqui para provar que não tem idade para se começar, né? Tipo, você começou em 2013. Não, porque geralmente a gente fala assim, cara, começa com 6, 7, 8 anos. Na ginástica, com 10 anos você tá velho. Sim. Você fala, cara, vai começar com 10 anos e já Na verdade, para a olha- grande maioria dos esportes, Sim. pensando no alto rendimento, a sua carreira é sempre muito curta, né? Sim. E começa muito cedo Começa por muito conta cedo. do desenvolvimento Isso, motor. Você pega isso. uma criança com 12 anos que ainda não tem o desenvolvimento motor, a gente que deu aula, né, ele que dá aula, a gente olha e fala, Meu Deus, mas essa criança não anda de bicicleta. É isso mesmo. correndo. Aí tipo assim, na nossa cabeça vem, ô Senhor. Por conta disso que eu acho que também o esporte ele é muito mais motivado quando a criança ainda está se desenvolvendo. Isso. Mas na verdade não tem idade, pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Sim, Mas sim, acontece. com certeza. Então vamos começar com as mulheres agora. Dá uma dica pra quem quer ser triatleta agora. Ah. Vai, me motiva, Monique. Nossa, Eu quero ser meu triatleta. Deus. Mentira. Vai. Olha, se Me prepare. Não, eu acho que o esporte, quando ele surge na vida da pessoa, assim, de forma um pouco mais tardia e não profissionalmente, de fato, você tem que ter uma paixão por ele. Você tem que olhar Mesmo. aquilo e, tipo... Ou algum objetivo muito grande, assim. De repente, eu conheço história de muita gente, assim, que faz por um filho, faz, Olha só. sabe? Faz pelo filho, faz pela amiga, faz porque Alguém quer motiva casar demais. e quer emagrecer, por N motivos. Mas eu acho que pra quem começa depois de uma certa idade, né, e não praticou na infância, porque o difícil pra gente, assim, tô falando da minha experiência mesmo. O difícil é insistir. Porque é muito difícil o começo pra quem eu não sabia nadar. É muito difícil, entendeu? Você começa, você sai muito lá de trás. Então a minha dica é assim, é muito mais ligada com insistir no processo e focar sempre no seu objetivo. E no seu resultado ficar se comparando. Exatamente, também, não, né? exatamente, porque é isso, principalmente pela internet. Porque eu acho a internet hoje uma ferramenta espetacular para tudo. Para tudo. Mas ela Como tudo, dá pra ser usado com os dois lados. tem o lado bom Você e o lado escolhe. ruim. Mas o lado ruim ninguém mostra na internet, né? Então Exato. ninguém posta lá um treino mal feito. É raro quem posta. Eu posto. Eu também. Mas é raro, mas é a minoria. Então, se você... a minha dica é... Comece sem medo de ser feliz, seja qual for a atividade, entendeu? Ah, eu gosto de caminhar, então vai caminhar. Eu gosto de correr, vai correr, o que for, entendeu? Faça, né? Faça alguma coisa. Até porque esporte é saúde. Exatamente, por uma questão de saúde, é muito importante. E aí, insiste, sabe? E procura, isso que você falou, que é legal pra criança testar várias coisas. É legal para adulto também testar várias coisas. Porque teve muito adulto que não teve oportunidade de criança. Que não teve oportunidade por N motivos, mas não teve. Exato. Então, você pode fazer isso depois, entendeu? E a gente encaixa na rotina. Ah, mas eu tenho trabalho. Ok, eu tenho 2.
trabalhos, eu encaixo. Tudo bem, tem gente que me chama de louca, às vezes eu tenho que acordar às 5, às vezes não, normalmente eu acordo 5, 5 e meia da manhã. Mas tudo bem, uma escolha minha, né? Com certeza. Mas a minha dica principal é insistir, né? Ou insistir, persistir, não desistir. E não se comparar com os outros, assim, porque... Ou se comparar com alguém que tem uma rotina muito parecida com você, que hoje todo mundo corre se comparar com a internet. E na internet o mundo é maravilhoso, né? E aí Todo mundo é o Bolt da corrida. Exatamente. Essa é a minha dica. Muito bom. E você, Léo Moretti? Dá uma dica pra galera que quer ser jogador de handball, que tá ali na dúvida. Bom, na verdade, a dica que eu dou é faça atividade física, independente da modalidade Dica que de você... personal, gente. Exato, dica de personal, é isso mesmo. Faça atividade física, cuide da sua saúde, cuide do seu coração, maneire a sua alimentação e faça o que você goste, que você se sinta bem em fazer. E não interessa o que é. Crie o hábito de fazer atividade física. Muito bom. Isso é muito verdade, né? O Matheus concordando ali com a cabeça. Léo Mendes, seu momento, dá sua dica pra galera. Assim, para quem pensa no esporte de alto rendimento, né? Que aí vai além da questão da saúde, né? Eu acredito muito que o esporte de alto rendimento, ele tá ligado à renúncia, né? As pessoas que conquistam algo, elas renunciaram muitas coisas da vida. Então, renunciaram noites de prazeres, finais de semana. Poxa, eu mesmo em vários momentos não estive presente em casamentos de pessoas queridas. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que abrir mão de várias coisas e mesmo assim você não tem garantia que vai ter êxito na profissão. Mas a satisfação do dever cumprido e de ter dado o seu máximo no dia a dia, e isso não importa, né? Se você está treinando com alguém do seu lado, se tem um técnico ou não, né? Você não pode chegar um dia e falar assim, hoje não tem ninguém me observando, vou relaxar um pouquinho, vou roubar. É um dia menos, né, para você chegar no alto rendimento. Assim, é muito trabalhoso, é muito cansativo, estressante, mas para quem quer, não é uma dica do que o Léo falou, né? A dica do Léo é voltada mais, né? Isso. É a minha específica para quem quer chegar no alto rendimento. É essa dica que eu dou para vocês. Muito bom, gente. Tem só mais uma que eu não falei, que eu acho muito importante também, mas extremamente importante, porque eu vejo muita gente que tem tudo isso que a gente fala, que se apaixonou, que quer começar e que se machuca, né? Que empolga. Então, uma coisa que eu acho muito importante é sempre ter um acompanhamento. Seja qual, assim, tem que ter alguém orientando. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não, mas tem que ter, porque eu conheço muita gente que começa e que para. Mas para porque, mas eu tenho uma dor, nossa, eu não aguento, eu me machuquei. Claro, se machuca, né? A gente empolga. Então, sempre buscar uma... E tem, né? Tem profissional para tudo que você escolher. Sim, tanto para área específica como não. Sim, então isso é importante também. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. A gente vai ficar aqui batendo papo. E você que ainda enxerga o esporte de uma forma não tão profissional, saiba que se cada um de nós, e isso eu tenho certeza que eles vibram junto comigo, se cada um de nós fizer a nossa parte de incentivar, de motivar, de ajudar, né? Porque às vezes uma carona para um atleta já é muito, a gente vai construir um país melhor. E sempre que você vê um atleta, só parabeniza ele, mesmo que mentalmente, porque é uma situação de amor e de dificuldade ali muito grande, né? É uma entrega. Com certeza. É uma entrega muito grande. Muito obrigado novamente e a gente se vê no próximo No Café. Obrigada.